Você já pegou algum paciente que fez transição de gênero? Já. Esses dias eu peguei uma paciente no consultório que ela tá até acompanhando aqui no HC. Uhum. E no HC é bem legal, viu? Inclusive o HC tá de parabéns, assim, aqui de Ribeirão. Porque eles têm um ambulatório que eles pegam, né? Lógico que tem adultos também, né? Mas Sim. pegam os adolescentes, assim. E antes de qualquer intervenção, fica 2 anos em tratamento psicológico. Olha que legal. 2 anos tratando. 2 anos, justamente pra gente acabar não tendo daqui 5 anos, 10 anos arrependimento, porque dependendo da cirurgia, não é uma cirurgia reversível. Sim. Então, né, quando da mulher trans, né, então a cirurgia da genitália não é uma cirurgia reversível. Uhum. Se essa pessoa se arrepender de alguma forma. Então, no HC é muito legal. Porque eles fazem acompanhamento 2 anos dessa criança, desse adolescente. E aí acompanham com o endocrinologista para fazer reposição hormonal, se for fazer a questão da testosterona. Acompanha com o cirurgião ou com o cirurgião plástico que vai fazer a cirurgia. E eles vão fazendo de maneira gradual, não é um... Eu já vi gente que foi acompanhada em hospitais brasileiros e essas pessoas, em algum momento, ficaram tipo, eu não quero mais, eu quero fazer transição logo. Viajou para a Europa, fez a transição na Europa e depois se arrependeu de fazer a transição adulto. Esse processo, ele precisa ser respeitado, que é um processo até para a pessoa entender o que vai acontecer na vida dela. Isso é importante para a cirurgia de transição de gênero, e isso é importante para a cirurgia bariátrica. As cirurgias que mais dão errado no pós, não no intra, no pós-operatório, são as cirurgias particulares. Por quê? Porque eu chego no cirurgião, você chega em mim, vamos falar que eu sou cirurgião. Eu vou falar assim, olha, 50 mil a cirurgia. Você vai passar na minha psicóloga, na psiquiatra, uma vez. Você passa na psicóloga, ela te dá o laudo, você passa na psiquiatra uma vez. Daqui 3 semanas a gente faz a cirurgia, faz os exames, passa no anestesista, no cardiologia, eu te opero. E em 1 mês, você opera. Você não entendeu nem o que vai acontecer com o seu corpo. Agora, você pega a cirurgia bariátrica do SUS. Você fica 1 ano, às vezes, esperando. Então, tem aquela questão do desejo. Você vai maturando o desejo. Não, realmente eu quero fazer. Você fica vendo vídeo no YouTube. Você acompanha no Instagram quem fez. Você acompanha a dieta. Você vai nos grupos. E os grupos têm de quem já fez a cirurgia, o que tá passando. Você muda de ideia, você desiste. O cirurgião desenha pra você, eu vou cortar seu estômago dessa maneira. O seu intestino vai mudar o trato dessa maneira. No primeiro mês, você vai beber isso aqui de água, isso aqui de gelatina no primeiro mês. Você não vai poder comer, senão você vai sentir isso. Então, o que acontece no SUS e nos planos de saúde também? Você tem esses grupos de acompanhamento. Então, dá tempo de você entender o que vai acontecer. No particular, pagou, pronto, consegue. E aí, dá errado no depois, né? A cirurgia particular, vai fazer por vídeo, maravilhoso. O pós-cirúrgico é um problema. Essa pessoa não entendeu a cirurgia. Transição de gênero é a mesma coisa. A pessoa que paga particular vai pra Tailândia, muito famoso. Tailândia. Muito... Não sei porque que é na Tailândia, né? Mas enfim, eu já ouvi pessoas que foram pra Tailândia fazer. O custo da transição o custo lá é mais barato. Vai pra Tailândia, vai e faz. Não tem acompanhamento com esse cirurgião depois. Porque, de certo, essa pessoa que foi pra lá não vai pra lá pra fazer o pós-acompanhamento. Brincar nem antes, né? Às vezes não fala a língua, só vai lá e faz. E aí, essa pessoa ela não teve nem contato com os possíveis resultados. Porque eu tive um professor, né, que deu uma palestra no último congresso de psiquiatria, e ele mostrou os resultados. E ele é urologista, ele faz cirurgia de transição, ele é urologista. Ele falou assim, eu vou apresentar o slide que eu apresento para os pacientes. Para as mulheres trans. Aí ele vai apresentando lá os resultados. Do melhor até o pior. Por quê? Às vezes a pessoa fica com aquele resultado do melhor. Porque toda cirurgia plástica tem essa questão do desejo. Ele falou, olha, quando dá errado, fica dessa maneira. A gente vai fazer? Lógico que eu vou trabalhar para sair dessa forma. Mas não tem jeito de dar uma garantia 100%. Garantia, não dá pra... Você pode perder sensibilidade. Hoje você tem sensibilidade, você tem prazer na hora da relação. Pode ser que você perda a sensibilidade, porque às vezes, na hora de fazer cirurgia, pega um pouco do nervo, perde a sensibilidade da glande, né? Que vai construir aí o clitóris e tudo mais. E aí a pessoa tem que decidir a partir disso. Mas é muito melhor quando você mostra tudo isso e a pessoa tem capacidade de olhar e falar assim, não quero correr esse risco.
Do que você falar, não, vai ficar lindo, perfeito, maravilhoso, você nunca vai ter problema. Será que não dá aquela parada tipo, pessoas amputadas que às vezes tá sonhando e acha que tem uma perna ali, acha que tem um braço ali, que isso não é existe sonho, não, mais. ele sente coceira, sente coceira Aí no a pé. pessoa vai lá e tira o pênis e às vezes sente falta, porque, nossa, eu tinha algo aqui que hoje eu não tenho mais. Isso acontece assim, até com a mama, né? Porque a mama, pra mulher, é um dos símbolos mais que representa a mulher e a sensualidade feminina, né? Por isso que até hoje, assim, os hospitais da oncologia, eles fazem a remoção da mama, num caso oncológico, assim, e já coloca a prótese. É raro quando tira e deixa sem a mama, sem silicone, né? Eles já tiram né? hoje. Porque eles sabem a importância da mulher ter a mama para ela se sentir mulher. E o ao contrário também, né? Uma criança que nasce em um corpo masculino, mas que se vê de uma maneira que se enxerga como mulher. E aí tem que colocar a mama para se sentir mulher. Agora, pega o oposto. Uma menina nasce num corpo de menina, mas ela se vê como homem. Aí vai tirar essa mama. Você concorda que é muito mais difícil reverter? Muito mais. Muito mais difícil, né? Então, assim, a gente... Lógico que não é uma automutilação, porque tá fazendo acompanhado de um médico e tá vendo realmente que essa pessoa tem essa disforia de gênero, que não é uma questão só... não me identifico como mulher. Eu sofro por estar presa num corpo feminino. A disforia é isso. Eu não me identifico e eu sofro por estar nesse corpo que não me representa. Não representa a minha personalidade. A minha personalidade é masculina. Eu tô presa no corpo que não sou eu. É isso que a pessoa sente. Por isso que esse processo é um processo que precisa ser feito, mas precisa ser feito acompanhado, precisa ser feito de maneira gradual. E outra coisa, não é a pessoa sozinha. A família, né, quem mora junto, né, independente da configuração de família, precisa estar junto. Porque não adianta, né? Chega a menina chama Bianca e ela quer ser chamada de Rodrigo. Aí tá fazendo a cirurgia, já cortou o cabelo, a roupa já é uma roupa masculina. Aí chega na consulta a mãe. Porque a fulana, a minha filha. A família tem que acompanhar o processo. Tem que chamar pelo nome social. Sim, a família tem que respeitar esse processo. E pra família é muito difícil. É um processo doloroso, né? Porque quando você tem um filho, vem todas as expectativas em relação àquele filho. E aí esse filho fala que não é um filho mais, que é uma filha. E aí você tem que se adaptar. E é um processo gradual. A pessoa vai entendendo como funciona, o que é. Então a família tem que estar junto. Você acha então que o SUS tem que estar preparado para esse tipo de atendimento e que realmente um adolescente já pode, desde que acompanhado com todos os profissionais envolvidos ali, ele já deve entrar com a reposição hormonal em algum momento ali. Mas assim, é um acompanhamento lento, viu, Rodrigo? Eu sou... que é difícil, né? Porque parece que a gente... qualquer coisa que a gente se posiciona contra ou a favor, parece que a gente levanta bandeira, assim. E é complicado falar porque as pessoas interpretam da maneira que elas acham que elas entenderam. Eu sou a favor, sim, do tratamento. Mas eu sou a favor do acompanhamento prévio longo. Então, antes de entrar com medicação para dessa criança estar em terapia há muito tempo, com o mesmo profissional, né? Há 2 anos, um serviço de psicologia com vários profissionais. Com o mesmo psicólogo, entendendo o que é ser homem, o que é ser mulher, essa criança. Para depois começar o tratamento hormonal biológico. Então, eu acho que nessas questões o psicológico vem antes. Mas você acha que ela já tem maturidade? Que eles falam que o córtex pré-frontal só forma agora, depois com 25 anos, né? Algo assim. Você acha que essa pessoa já tem maturidade o suficiente para falar assim, eu quero começar esse tratamento? Eu preciso começar esse tratamento? Então, mas o que acontece... A maioria desses pacientes com disforia não começa assim aos 12. Dos 12 aos 13, pronto, agora eu me vejo como mulher, ou agora eu me vejo como homem, identifico como... É uma coisa que a pessoa se sente desde a infância. E é uma coisa que 3, gera muito sofrimento. Ali. Então você imagina assim, você com 5 anos, você não se enxerga como homem, você se enxerga como mulher, e aí você esperar até os 25 anos para você usar as roupas que você quer usar, e você ter a liberdade de usar o nome que você se sente representado. É muito doloroso esperar tanto tempo assim, porque é justamente nesse tempo que a gente conhece os nossos pares, que eventualmente pode namorar ou casar, enfim. Então, é muito tempo para você não se sentir representado pela sua imagem.
Por isso que eles colocam 16 anos. Mas, assim, já teve no estudo nos Estados Unidos que eles fizeram de iniciar a transição aos 9, né? E realmente eu questiono, assim, porque eu acho, de fato, muito, muito precoce. Mas no Brasil é a partir dos 16 que começam os tratamentos, assim, da parte biológica mesmo, de cirurgia, de retirada das mamas nos meninos trans, né? De retirada da mama, tudo mais. Então, as cirurgias que são mais complexas, assim, que não dá para reverter, eles demoram mais para acontecer. Você falou da família participar junto, por exemplo, da Bianca com o Rodrigo, e ela se sente Rodrigo já. Uhum. Nos postos de atendimento hoje, pelo menos nos públicos, já tem uma normativa que classifica isso até como um crime. Se ela chega lá e é Rodrigo, se eles têm que chamar ela por Rodrigo, não é? Uhum. Não tem mais o nome social, né? Isso é um problema, assim, que eu já enfrentei no hospital, inclusive com um profissional de saúde, assim, de ter um adolescente trans e na hora de passar o caso usar um nome biológico, o nome de certidão ali, né, de nascimento. E aí eu tenho que corrigir, assim, o próprio enfermeiro, o próprio técnico no lugar, ele fala assim, cara, nome social, né? É o que você ser tem chamado que usar. de Rodrigo, é Rodrigo. Tem que ser, porque assim, imagina o sofrimento pra essa criança, entendeu? Toda vez que você tá falando uma coisa que não se sente apresentada, assim, é muito doloroso, é muito difícil essas crianças não desenvolverem algum tipo de transtorno psiquiátrico, de não ter uma depressão, de não ter, por exemplo, automutilação, de não ter pensamento suicida, porque essas crianças são violentadas através do próprio nome. Só de falar assim, então, Bianca, o que você tá sentindo? Engraçado que é sempre o psiquiatra que corrige, né? Tipo, a gente viu outro profissional também, e ele falou que os amigos dele dentro do plantão não estavam aptos a lidar com o paciente, e que alguns até se recusaram. Falou, eu não vou. E ele falou assim, não, pode deixar que eu tô acostumado, eu vou, eu cuido então. Sim, e era um psiquiatra também. Os próprios médicos, né? Por isso que, assim, a primeira pergunta que eu faço é qual é o seu nome? A segunda é como você gostaria de ser chamado? Porque às vezes você tem, por exemplo, meu nome é Juliana Maria, né? Aí você perguntou como que eu te chamo? Ju. Às vezes eu gostaria de ser chamada de Maria, não Juliana. Às vezes eu não gosto de Juliana. E às vezes você vai me chamar pelo quê? Um primeiro nome. Porque é um nome óbvio, não é? É óbvio. Eu vou chamar ela de Juliana. O nome dela é Juliana Maria. Então, assim, eu sempre pergunto, qual que é o seu nome? E como que eu posso chamar? Como que você gosta de ser chamado? Ah, a galera me chama de, sei lá, o apelido que for. O cara me chama de Ceará. Beleza, então, Ceará, como que você tá? É o nome que você gosta de ser chamado. A gente tem que respeitar isso. Que é o seu espaço, né? Eu respeito muito. As pessoas não têm essa noção de como pequenas coisas fazem diferença no tratamento do paciente, né? Esse dia eu fui passar visita com uma aluna minha na UPA, e o paciente, assim, independente químico, tadinho, assim, todo sujo, assim, situação de rua mesmo. Aí tava com o chinelinho ali, caindo aos pedaços, né? E na hora que ela foi entrevistar, ela pisou em cima do chinelo. Mas eu vi que ela não viu que o chinelo tava ali. Aí eu depois tirei ela da sala e eu falei assim, fulano, você viu que você pisou no chinelo? Nossa, doutora, eu não vi. Cara, é a única coisa que ele tem aqui na UPA que é dele. Todo o resto é emprestado. Todo o resto. Nada é dele ali. O avental que ele tava não era dele, porque a roupa dele tava um lixo. Nada dele aqui. Nada. Na comida, o pessoal tava fazendo doação. A única coisa que ele tinha era o chinelinho dele. Todo ferrado. A gente tem que respeitar. É dele, o espaço é dele. A gente não pode chegar acendendo a luz. A gente não pode chegar pisando no chinelo. A gente tem que respeitar o espaço que é do outro. Né? Independente se é profissional da saúde ou não. Isso não muda. E aí, assim, como que um setor de 5 médicos, só um tá apto para atender um paciente trans? Porque os outros não gostam de atender? Ou porque os outros se negam a chamar pelo nome social? Não existe isso. Mesmo falam assim, não, hipertenso eu não atendo, não. Como não? Você é médico, você tem que atender. Ah, não, o paciente é trans, eu não concordo. Não é questão de concordar. Você não tem que achar bonito. Ninguém tem que aceitar ninguém. Mas todo mundo precisa respeitar qualquer coisa que seja fora do que a gente considera padrão. Você não precisa me aceitar, você não precisa achar bonito a minha vida, o que eu faço, mas você precisa me respeitar. Não te dá o direito de tirar a minha liberdade, me agredir na rua. Claro, entendeu? Claro. Então, eu acho que é o mínimo, que é o respeito.
E as pessoas têm dificuldade de fazer o mínimo, né? Que é respeitar, assim, a individualidade do outro, aquilo que o outro prefere viver. É porque, infelizmente, a gente politizou muita coisa hoje no nosso país, né? Eu acho que quase que é delírio, assim, pra mim. Eu acho que tá todo mundo delirando, que você tenta explicar algo, não, né? A minha verdade é essa e não me vem com isso, né? E eu vejo que tem muita gente que usa esse próprio argumento também pra se defender, sabe? Tipo, eu te respeito, mas eu quero que você respeite o meu filho, né? E aí vem aquela teoria de, tipo assim, essa conversa vai ser para tentar em algum momento fazer a transição do meu filho, eu preciso proteger, são as nossas crianças, né? São as minhas crianças é uma teoria que eu vejo que falta muita informação, sabe? E ao mesmo tempo que falta informação, também vejo que as pessoas não querem conversar sobre isso. Uhum. É um assunto que não pode ser falado, né? Até que esteja na sua própria família. Mas assim, o que é chato no Brasil? Tudo vira uma discussão fla-flu. Tudo vira futebol, né? Política. Ninguém discute de uma maneira tranquila, assim. Independente se são lados extremos. Se você é de extrema direita, se você é de extrema esquerda. A gente pode discutir de uma maneira civilizada. No Brasil não tem espaço para isso. E tudo vira muito assim, o que eu vivo é o certo e o que você vive é errado e você me ofende vivendo desse jeito. Porque é isso. Porque quando falam assim, não, que a gente tem que proteger nossos filhos, a gente tem que proteger a família tradicional brasileira. De qual família tradicional brasileira a gente tá falando? Porque às vezes a pessoa que fala isso vive um relacionamento que não faz sentido nenhum, de mentira. Os dois têm amantes. Não é uma família unida nesse sentido, mas é uma família que é considerada a arquitetura da família. A arquitetura é considerada uma família tradicional brasileira. Mas o funcionamento é de uma família destruída. Então, que família que é essa? Então, assim, é muito... As discussões... É difícil, né? Até, assim, a gente tem até medo de falar isso, porque as pessoas têm acesso depois no YouTube, porque as discussões não são saudáveis, assim, infelizmente.